Estamos ao vivo aí, pessoal, começando com os ativos, vamos falar de notícias, as notícias de alto impacto e nós temos excelentes oportunidades para operar. Deixa eu colocar aqui então num gráfico aqui diário, a gente está vendo a Bolsa Americana já se recuperando já fazem 3 dias, né? Lógico que com essas tarifas, os Estados Unidos se fortalece perante as outras bolsas, né? Então, os Estados Unidos está se recuperando desse mesmo tombo das tarifas, né? O S&P 500 também segue numa tendência de baixa, mas está recuperando aqui. E a gente pode ter um encontro aqui do rompimento da linha de tendência de baixa, tá? Nasdaq, tivemos um tombo também na Nasdaq, tá? Tivemos a possível recessão e está vindo se recuperando, né? Então, todos os movimentos aqui, a gente tem um possível pullback, né, da linha de tendência de baixa. Lembrando, né, pessoal, amanhã, quarta-feira, a ata do FOM vai mexer mais com os mercados, mais volatilidade nesses ativos, ok? Japão, seguimos firmes também em alta, né, com a possível negociação das tarifas do Japão. China, pessoal, recuperando também hoje, né, mas assim, ó, lembrando, China tem, para o dia de hoje, tem mais notícias de alto impacto, tá? O Trump deu o prazo de até 1 hora para que a China retire a retaliação das tarifas adicionais, né? Ou seja, os Estados Unidos ia cobrar tarifas, a China retaliou, né, em cobrança de mais 34%, e os Estados Unidos, ontem o Trump disse o seguinte, que se a China não retirar essas tarifas de retaliação até as 13 horas de hoje, ele vai cobrar mais 50%. Ou seja, vamos ter mais notícias de alto impacto no dia de hoje, tá? A semana segue volátil, como estava dizendo. Austrália, todos os índices subindo no mundo todo, tá? Isso é bom, né, pessoal? Eu vejo, que eu estava falando, a gente tem volatilidade, tem movimentação no preço, né? Ajuda bastante, tá? Dow Jones segue em alta também, estava comentando, já passamos pelos índices americanos. Na zona do euro, Reino Unido, FTSE 1,5%, né? Segue defendendo essa região aqui de suporte, tá? Segue defendendo essa região de suporte aqui. Lembrando que a tendência ainda é de queda, tá? Então, é o pullback, né? Recuperando, ainda não temos um rompimento de alta, linha de tendência de alta. Seguimos numa lateral, tá, pessoal? Seguimos num mercado lateral na zona da Europa, nos principais índices, ok? O índice dólar, pessoal. O índice dólar que dá para negociar aqui pela Easy Markets segue numa tendência de baixa, tá? O principal índice o índice dólar, no caso, é frente a composições de várias moedas, né? Frente ao dólar. Ele segue recuperando a dominância dele, né? Segue recuperando, né? Embora ele está numa tendência de baixa. E vamos ter uma decisão também no índice dólar, tá? A hora que ele chegar aqui em cima dessa região aqui da linha de tendência de baixa e fazer um reteste e romper, a gente pode ter uma nova tendência de alta no USD índice dólar, ok? Falando de Shao, pessoal, Shao USD. O Shao USD, a gente vê aqui que ele segue numa tendência de alta, tá? E ele está fazendo base de preço. Ele bateu aqui na região dos $3.000, 2.900, tá? E está se recuperando, né, nessa queda que eu entendo como uma correção, né, do movimento de alta. E segue recuperando em alta, né? Não me surpreende se ele vir aqui para máxima e gerar novas máximas. É lógico, né, pessoal? Vai ser um movimento mais lento, né? Vai subir, fazer pullback, correções e tudo mais, né? Não vai inesperadamente, né? Claro que, com exceção das notícias de alto impacto, que a gente pode contar ainda com um grau de imprevisibilidade com essa movimentação dos preços, tá? Prata também segue recuperando, não tá tão bonito quanto o Shao, mas a gente tem uma base de preço aqui, ó. A gente tem uma base de preço aqui que foi testada. Deixa eu ajustar essa base de preço. Aqui foi testada, né? Não rompeu com as tarifas e segue defendendo também, tá? Mercado mais... Ele rompeu a tendência de baixa aqui, tá? Com essas tarifas. Vamos ver aqui a prata. Rompeu a tendência de baixa. Segue numa tendência de baixa agora, tá? A prata. Segue numa tendência de baixa. Ok? Pessoal, petróleo, tá? Petróleo segue num suporte importante aqui na casa dos $60, tá? O barril. A gente tinha petróleo
na parte dos 80 o barril em janeiro desse ano, agora na casa dos 72, com as tarifas caiu mais ainda. Isso é bom, pessoal, que as commodities ficando baratas, então petróleo, milho, ajuda no corte de juros, tá? Isso é muito bom, as commodities ficar com preço mais acessíveis, ok? Então o petróleo, o WTI saindo a $60 o barril, numa base de preço aqui, de suporte. O Brent, mesma coisa também, né? Petróleo Brent também, base de preço aqui, buscando fazer essa base de preço. Bitcoin, pessoal, as criptomoedas, tá? Bitcoin também segue defendendo essa região aqui dos 78 mil dólares, tá? Me perguntaram bastante, falaram, Fabrício, mas e se o Bitcoin romper essa região de 78? Qual que é o próximo alvo? Pode buscar aqui na casa dos 70, 72, tá? E até 68, ok? Que é a tendência macro vigente de alta do Bitcoin, tá? Ok, pessoal? Mas o Bitcoin, ele tá defendendo essa base de preço aqui na casa dos 80 mil dólares, 80, 78, tá? Essa casa aqui, pessoal, na data de ontem, a gente viu, domingo, né, na madrugada de domingo para segunda, a gente viu o Bitcoin buscando 74 mil dólares, tá? Lógico, também está sentindo com essa guerra comercial no mundo todo, né? Mas vejo excelentes oportunidades, né? Fez um falso rompimento aqui, voltou para essa zona dos 80 mil dólares, tá? E é uma região institucional, tem bastante institucional comprando nessa casa aqui dos 78, 80 mil dólares, né? Então lembra, pessoal, esses dias de notícia de alto impacto, entenda como uma oportunidade, tá? A gente tem de negociar, ok? Ethereum. Ethereum segue. Pessoal, Ethereum é um ativo muito bom de negociar, porque, por exemplo, nessa faixa dos... Deixa eu dar uma análise mais especial no Ethereum. Olha só, o Ethereum é um ativo que ele se movimenta bastante, ele tem vários picos de alta, né? Então, por exemplo, nessa casa dos 1.500, 1.000 dólares, 1.000 dólares eu acredito que vai ser mais difícil dele chegar aqui, ó. 1.900, 800 dólares, é mais difícil dele chegar, tá? Mas, o Ethereum, você tem excelentes oportunidades para negociar na baixa nessa faixa dos 1.500 dólares, tá? Na faixa do Ethereum, tá? Ok? As criptos estão se recuperando, todo o mercado cripto, tem Litecoin também, né? Todo o mercado cripto sentiu. Todas estão baratas, né, pessoal? Lembra, essas oportunidades que acontecem é liquidação, né? Então, vale lembrar que a gente tem a oportunidade de comprar na baixa, né? Todas as criptos, sem exceção, estão em baixa, ok? Liquidação geral. Vamos ver aqui, Dogecoin, a cripto do Elon Musk. Dogecoin também tá barata, tá? Semanal, vamos ver o diário dela aqui. Tá defendendo esta região aqui. Segurou nessa região também. Dogecoin 0.15. Tá defendendo essa região de suporte aqui. Ok. A XRP, Estados Unidos está fazendo reserva de valor dela, tá? A gente tem aqui, deixa eu puxar essa setinha aqui que eu tinha deixado. Ó, aqui, pessoal, com a parte da notícia das tarifas no domingo, derrubou, né? Fez aquela agulhada de liquidação geral em todos os mercados. E também XRP, que Estados Unidos está fazendo reserva de valor dessa cripto, ela segue também nessa casa aqui dos 1.93 institucional, segue defendendo, tá? Rompendo essa região aqui para cima, ela pode se manter e buscar esse próximo alvo aqui na casa do 255, ok? Os pares de moedas AUD/CAD, todos estão meio parecidos, né? O gráfico com as tarifas, guerra comercial, ainda não tem uma definição legal de cada par, né? A gente vai começar a ver, pessoal, a partir de hoje, o JPY, dependendo dessa negociação que tiver com os Estados Unidos, a gente vai ver todos os pares que faz com o JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CHF/JPY, vai começar a ver uma consolidação, ok? Melhor, fica mais estável esse ativo, tá? Então, primeira negociação sendo possível de negociar já e finalizar esse assunto com os Estados Unidos é o JPY que está à frente, ok? Então, se você quiser negociar esse ativo,
você fica mais de forma mais estável, né? Fora dessa movimentação. Mas lembrando que ainda a gente tem notícias de alto impacto, começando hoje com a China a 1 hora sobre a questão das tarifas, tá? Volatilidade, mas oportunidades, ok? A versão ao risco, pessoal, a versão ao risco já tá mais tranquilo, tá? Hoje o índice do medo tá mais estável, né? Então hoje a gente vai ter um dia mais, vamos falar, tranquilo, né? Mas cuidado com as fake news, né? Ontem, se vocês pegarem aqui o SP500, pessoal, ele saiu de menos 2%, aqui ó, tô no diário aqui ó. Ontem ele tava aqui embaixo e às 11 horas, pessoal, ele fez toda essa movimentação aqui ó. Subiu 2%, tava negativo 2%, virou e subiu 2%, né? Fechou em alta, recuperou um pouquinho e hoje está subindo também, tá? Com a fake news, mexeu com todo esse mercado, né? Fake news foi dizendo que o Trump poderia pausar as tarifas em 90 dias, né? Isso fez os mercados dispararem, todos os mercados no mundo todo, inclusive as cripto. E depois disso, a Casa Branca informou que era fake news e que não tinha pausa nenhuma. Aí os mercados começaram a fazer a correção. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim com a nossa análise do dia. Deixa eu dar um olá aqui para o pessoal no chat. Tá aqui o Haroldo Severino. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Haroldo. Fico feliz. Isso me motiva mais gravar mais vídeos para vocês aqui diariamente. Estar com vocês, analisando e estar presente aí. Ok? Iago, será que a China está em retaliação? Sim, Iago, eles estão retaliando, né? Eles estão trocando farpas com os Estados Unidos. Embora o Trump disse que não tem problema nenhum pessoal com a China, né? E ele disse que só quer fazer a negociação saudável, né? Então, mas ele deu prazo. Hoje, 1 hora da tarde, se a China não abortar essa retaliação da contra-tarifação, né? Ele vai adicionar mais 50%, né? E, enfim, tem bastante coisa ainda para acontecer, temos volatilidade no mercado e você tem oportunidades de comprar na baixa e vender na alta. Como o Iago falou, o Bitcoin tá top, realmente. O Bitcoin a gente teve bastante volatilidade nele, né? Se a gente pegar esses pavios aqui, a gente pegar num gráfico menor, aqui eu tô olhando em tempos maiores, né? Mas numa hora já se começou a fazer uma tendência legal aqui, ó. 15 minutos, olha só no 15 minutos. Fica mais bonito, a gente começa a ver a movimentação. Ontem, por exemplo, esse candle grandão aqui que deu, candle de força, né? Foi a questão da fake news, né? Mas mesmo assim, seguimos numa tendência de alta num gráfico de M15, por exemplo. Ó, tá respeitando legal já a tendência. Na média móvel de 200 períodos, já está fazendo, confirmando uma possível tendência no curto espaço de tempo, né? De alta, né? Então, como falei, a gente vê oportunidades em dias como essa, né? Como esses, ou semanas como essa volátil, né? Porque nós somos traders, pessoal. Negociamos independente da notícia, independente do mercado. Todos os dias a gente vai negociar. É lógico que vai ter dias que você vai tentar se defender, mas opera em outro horário. Não precisa operar também no horário da notícia. Ok? Show? Bitcoin, Iago. Show de bola, Iago. Participação aí. Participação 100% aqui comigo. Certo, pessoal? Bom, chegamos ao fim sobre o nosso gol do dia, né? Espero que vocês procurem fazer o trade do dia, né? Ou fazer o gol de ouro, tá? E dúvidas, estarei aqui amanhã às 8h30 com vocês, tá? Pontualmente, ajudando nas análises, tá? Feedback, coloca no chat, deixa nos comentários, que eu vejo todos os comentários, tá? E trago especialmente a sua dúvida, respondendo, né? Incluindo mais coisas legais aí para vocês. Então, todos os dias de segunda a sexta-feira, eu estarei aqui às 8h30 da manhã com vocês, analisando os mercados, trazendo as possíveis notícias, tá? Para que você possa se preparar para o mercado no dia de hoje, ok?